Boa noite. O tema da noite, as tentações, né? Visa nos auxiliar no nosso crescimento como espíritos. Como espíritos, sabemos que o nosso crescimento se faz de duas formas: através do nosso intelecto e da nossa moral. Então, hoje nós vamos falar da nossa moral. Ué? Então, o que quer dizer a palavra tentação? Buscando o dicionário, né? É um impulso para a prática de alguma coisa, que pode tanto ser censurável, ou seja, condenável, ou apenas não recomendável. Então, nessa análise que nós vamos fazendo, é bom que cada um tenha isso em mente, né? Se aquela atitude ela é realmente censurável ou apenas não recomendável. Ué, não tem? Num conceito maior, né, é um impulso íntimo dirigido para o pecado. Pecado no sentido de transgredir, né, ou seja, originado dos instintos inferiores. Então, quando falamos em instintos inferiores, temos que entender que todos nós ainda os temos. Porque quando não os tivermos mais, já seremos espíritos numa escala superior a que se almeja, né? Ou então da malignidade do tentador. E pecado expressa-se por meio de uma transgressão da lei, né? Ou de um preceito religioso ou de uma regra. Então, também, né? Para alguns determinadas coisas são pecado, para outros não. Por isso, esse preceito religioso, para alguns sim, para outros não. Um exemplo bem comum. Para a Igreja Católica, ainda o divórcio é visto com maus olhos. Para nós espíritas, não. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Só para nós termos uma ideia. Então, quando nós vamos estudando, temos que ter esses conceitos na nossa mente para compreendermos a lição. Opa! Então, a Bíblia faz referência a várias tentações. Trouxe aqui só algumas para nós nos lembrarmos. Todo mundo conhece, né? A passagem de Adão e Eva, a tentação de Eva no paraíso, as tentações de Satanás sobre Jesus. E aqui, ó, interessante, a expressão contida na oração dominical. A oração dominical é o Pai Nosso. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, Jesus, na prece maior, ele se refere às tentações, porque elas estão na nossa vida. Nós não estamos imunes a ela. E a recomendação de Jesus, né, sobre a necessidade de vigiar e orar. Nós vamos ver adiante. Então, vamos lá. As tentações são uma realidade. Estamos envolvidos por elas. E elas podem decorrer da atuação de espíritos inferiores, ou seja, elas não vêm diretamente de nós, né? Elas são insufladas no nosso íntimo pelos espíritos que nos circundam, né? Que querem realmente que nós caiamos nessa tentação, né? Por puro deleite deles, porque eles sentem prazer em nos ver decair diante das leis de Deus. É o que nós, dentro da doutrina espírita, chamamos de processo obsessivo, né? Para uma compreensão maior. Esse envolvimento nós chamamos de processo obsessivo. É um espírito mau que quer nos ver cair em algum ponto. Tiago diz assim: cada um é tentado quando atraído e engodado por sua própria concupiscência.
Concupiscência está lá embaixo, é uma ambição ou um desejo desmedido por bens materiais ou sensuais. São as nossas maiores tentações, mais perigosas. O que diz Emmanuel? Daquilo que aprendemos do estudo da doutrina espírita, podemos afirmar que, qualquer que seja a tentação, ela sempre representará uma espécie de prova. Porque se Deus permite que ela nos envolva ou esteja próximo de nós vamos fazer uma opção diante da tentação, certo? É uma prova pela qual nós estamos passando naquele sentido, né? Diante daquela tentação. Eu posso sucumbir ou não. Que, né, mostra, então, o nosso grau de adiantamento moral, né? Quem não sucumbe à tentação já pode se sentir um pouquinho mais feliz. André Luiz afirma: cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Então, nesse conceito de André Luiz, nós já temos que refletir que a tentação está dentro de nós, porque se é uma tentação, é porque nesse ponto nós ainda não superamos esse mal, vamos assim dizer, certo? Então está dentro de nós. Não adianta um espírito circundar, por exemplo, uma pessoa extremamente humilde, sem a mínima vaidade, nada, e tentar incutir nela o desejo da vaidade. Não vai conseguir. Então, só vai conseguir se estiver realmente dentro de nós. O que diz o Livro dos Espíritos nesse assunto? Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolhas entre o bem e o mal? Pergunta interessante, inteligente, né? Porque se nós ainda não temos, né, a total ciência do que nós somos e para que estamos aqui, todas essas lições que agora, né, transcorridos mais de 2000 anos depois do Cristo, nós estamos tendo uma noção melhor disso. Então, como, né? E a resposta vem. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Ou seja, quanto mais nós sabemos, quanto mais nós temos consciência do que é bom, do que é ruim, do que é o bem, do que é o mal, maior é a nossa responsabilidade. Então, lá nos primórdios, o peso dessas tentações era outro. Completamente outro. Certo? Então, mais uma vez, ele frisa, né, a vontade. Ó, a causa de seguirem o caminho do mal está nas influências a que cede em virtude de sua vontade livre. Vontade livre é o livre-arbítrio, certo? Porque livre-arbítrio é, o que quer dizer? Eu tenho o poder de decidir o que eu quero, ninguém decide por mim. Isso é livre-arbítrio. Isso o que Deus nos deu. Nós não somos guiados por Deus, nós somos livres na nossa vontade. Então, essa frase é para nós tomarmos consciência da nossa responsabilidade. Então, se nós vimos que às vezes nós somos tentados por espíritos que estão à nossa volta, o sim ou não a essa indução à prática do mal é nossa. Certo? De onde provêm as influências que se exercem sobre ele? Dos espíritos imperfeitos, que procuram se aproximar para dominá-lo e que se alegram em fazê-lo sucumbir. Foi isso que se tentou simbolizar na figura de Satanás. Então, Satanás, o diabo, fui tentado pelo diabo, Satanás está à minha volta.
nada mais é do que uma denominação a esses espíritos, e esses espíritos somos nós, quando desencarnados, né? Que nos envolvemos com encarnados e desencarnados, porque não ocorre só aqui, ocorre lá também, para incitá-los na prática de um ato que não é de acordo com a lei de Deus. Essa influência não se exerce sobre o espírito, senão em sua origem, ou seja, lá no início. Ela o segue na sua vida de espírito, até que tenha tanto império sobre si mesmo que os maus desistam de obsidiá-lo. O que isso quer dizer? Que ninguém, absolutamente ninguém neste mundo terreno está livre de ser envolvido por espíritos que não querem o nosso bem. Então, a incidência de espíritos querendo nos levar a decair, vamos usar essa palavra, é muito grande. E nós só estaremos livres disso quando realmente alcançarmos a situação de espíritos puros. Certo? Porque obsidiá-lo vem de obsessão, certo? Espíritos maus são aqueles espíritos que se comprazem, como vimos antes, em ver o outro decair. Tá? Então, todo mundo diz, ela ali está obsidiada, como se a pessoa que fala estivesse imune de sofrer isso. Ninguém está. Ninguém está. Há pouco alguém citou Divaldo, lembro-me de Divaldo. Divaldo, pouco antes de desencarnar, foi, vamos dizer assim, assediado pela espiritualidade inimiga do espiritismo, de tal forma que ele chegou a ficar doente antes da conferência lá no Paraná, tá? Que para ele foi um esforço muito grande sair daquele estado de prostração que ele ficou, para que ele realmente conseguisse dar conta do trabalho dele. Então, assim, para nós termos um comparativo, né? Um espírito que estava na Terra a trabalho de Jesus, que não se conhece, né? Um deslize que seja, esse homem não é digno do que fala, não. Ele teve uma vida dedicada a realmente a doutrina espírita. Um trabalho de caridade na Bahia que é maravilhoso. É modelo no Brasil e no mundo, né? A Mansão do Caminho. Mas até ele, porque já estava frágil, o corpo já estava debilitado. Então, aí, para você insuflar que você está cansado, que você está doente, e aquilo vai te. Basta um minutinho, meus irmãos, de um pensamento menor para que aquele que está cheio de força do lado e querendo realmente o nosso mal consiga. Então, a importância do vigiar que Jesus tanto nos falou. Então, essas tentações, né, que nós estamos falando e que Jesus se referiu na prece maior, elas são de duas ordens, física e moral. De ordem física, vícios todo mundo sabe que é de ordem física, e eles estão à nossa volta em todos os sentidos. Tá? Blumenau é a capital da cerveja. A nossa festa maior é a festa da cerveja. Então, quanto nós temos que realmente ser comedidos numa festa como essa, para não extrapolarmos a dose que nós podemos beber. E nem estamos falando aqui em abstenção, estamos falando em conhecer-se e saber até onde cada um pode ir. Não é verdade? Então, falei da cerveja. Descanso indevido, descanso indevido é a preguiça, que nós vamos ver daqui a pouco nos pecados capitais. E a sensualidade,
vamos ver também, é ainda um dos pontos em que o homem incorre mais em erro, né? Até no sentido de não compreender o que isso seja. Ordem moral, vingança, críticas maldosas, paixões exageradas, repulsa por certas pessoas, entra ali, né, o preconceito racial, o preconceito por gênero, o preconceito por camada social, o preconceito por a diferença intelectual das pessoas, né? Essa repulsa por pessoas aqui, nós podemos colocar um caminhão de preconceitos que nós temos em relação aos nossos irmãos, certo? Dá para fazer, já fiz uma palestra todinha nesse sentido. E claro, a vingança é a pior de todas, porque a vingança é você buscar uma ação, né, que realmente envolva o outro, certo? O outro, para vê-lo decair. Então, todos nós estamos às voltas com essas formas de tentação. Então, para nós entendermos um pouco melhor esses pecados, essas tentações, eu busquei me ater aos famosos pecados capitais, que apesar de virem lá da Igreja Católica, eles são aceitos na nossa sociedade como realmente sendo as nossas maiores inferioridades, para não falar em pecado, certo? Na doutrina espírita, nós incansavelmente falamos, né, que o maior mal do espírito é o orgulho e o egoísmo, certo? Que quando nós realmente não tivermos mais nenhum resquício deles, né, dessas duas imperfeições, nós estaremos perto e próximos de Jesus. Então, o orgulho, como pecado capital, é trazido com a palavra soberba. Mas é claro que todas as inferioridades que existem não se resumem a 7, ok? Então, na soberba, nós vamos encontrar vários pontos que caracterizam a soberba ou o orgulho. Por exemplo, a vaidade. A vaidade é derivada do orgulho, ela é filha do orgulho. Então, vaidade que nós estamos falando não é o você cuidar do seu corpo e da sua aparência para você se apresentar bem. Isso é o mínimo que se exige, né, de uma pessoa educada, né, que vive no meio social e no meio com outras pessoas. Então, a higiene, a boa apresentação, né, até a vestimenta que você usa, isso tudo é importante dentro da medida. O que é vaidade exagerada? O que a gente colocaria aqui de vaidade exagerada? Por exemplo, as pessoas que cultuam o corpo de tal forma que elas se tornam escravas do próprio corpo. 3 horas de academia por dia, cirurgia plástica, perucas, sei lá o que, os utensílios todos que as mulheres têm, os homens hoje em dia também, ao seu alcance, na busca daquela imagem que ela idealiza para si, indo para o exagero, certo? Então, me lembro de uma vez de uma moça que ela foi Miss aqui no Brasil, ela tinha feito 18 cirurgias plásticas só para concorrer como Miss, para ela estar perfeita. Isso, meus irmãos, é o extremo da vaidade, né? Porque uma moça, ela, quando concorre ao concurso de Miss, né, quando ela se candidata, ela nunca tem mais do que 22 anos. Geralmente é nessa faixa aí. Isso é um absurdo. Isso é um exagero. Mas, né, esses certames meio que estão exigindo isso. Então, não é só essa altivez e arrogância que definem o orgulho.
Tem pessoas, por exemplo, que se colocam acima das outras, porque se sentem, vamos dizer assim, entre aspas, mais do que as pessoas. Pode ser de uma forma intelectual, pode ser de uma forma de camada social, pode ser de um posto que, né, um cargo, vamos assim dizer, que ela ocupa na sociedade. Então ela se sente acima dos outros, mesmo que ela não demonstre assim no seu ser diante dos outros o fato, mas dentro dela é aquele olhar como quem diz eu sou mais. E isso é orgulho. Porque nós temos que aprender que cada um de nós tem seu processo evolutivo. Então eu gosto de fazer a seguinte comparação. Deus está criando sempre. Eu posso ter 3 bilhões de anos e a Mariane pode ter só 1 bilhão de anos que foi criada. Então eu estou 2 bilhões de anos atrasada em relação a ela. Só que nós não fazemos essa conta. E assim é no meio em que nós estamos vivendo. E cada um está na situação que está, porque está vivendo uma prova. Uma prova. Aquela situação que ela está vivendo é a situação que ela precisa viver. E quando todos tiverem o conhecimento da nossa doutrina, no sentido de que hoje eu estou aqui, disse, né? Espírita, morando numa cidade maravilhosa, né? Não me falta nada dentro da minha casa e tal. Mas na minha próxima encarnação, eu posso nascer lá na África, um dos países mais pobres do nosso planeta, e sofrer todas aquelas intempéries que eles sofrem, por alguma razão. Ou seja, alguém vai reconhecer lá a Dirce de hoje? Não vai. Então, quando nós nos deparamos com isso, de que isso é a nossa realidade, meus irmãos, a nossa, de todos nós vamos mudar de posições ao longo das nossas encarnações. E o bem passar nas situações mais difíceis, como essa que eu falei, vamos dizer assim, minha próxima na África, num país extremamente pobre, vai depender desses conceitos que eu estou aprendendo agora, enquanto disse. Entendeu? É o preparo para as grandes provas. Então, a importância de nós nos conscientizarmos e não deixarmos que a soberba, porque se eu sou soberba, eu preciso aprender o quê? O que está lá? Qual é a virtude neutralizadora? A humildade. Então, vou nascer numa situação que me force a trabalhar a humildade. E não estou falando de humildade de situação precária, é de olhar para o outro, de ver a situação, de saber que no mesmo planetinha pequenininho que nós somos, nós temos tantas pessoas vivendo em situações diferentes. Tá? Mas nós estamos aqui na nossa. A avareza está ligada diretamente aos bens materiais, certo? Que é o egoísmo puro. Então, um exemplo de egoísmo puro, de avareza, não é só aquele que tem muito dinheiro e não presta atenção naqueles que não têm. A avareza, meus irmãos, ela está quando nós deixamos, porque não existe mais, na situação que nós nos encontramos no planeta Terra hoje, 2000 anos depois de Cristo, e não termos noção que somos espíritos, que a vida continua após a morte, né? De que eu respondo por aquilo que eu faço, certo? Mas aquelas pessoas que estão nesse planeta e só têm olhos para a sua vida material, elas estão incluídas ali, na avareza. Entendeu? Então, nessa existência, elas estão
se perdendo, porque elas estão sendo tentadas. A tentação é o dinheiro, é o ter, é a posse, é a vida boa, sabe? Aquela situação que todo mundo acha que isso aqui é maravilhoso. Mas basta ir dormir, ter um infarto enquanto dorme e chegar lá do outro lado sem roupa, sem lenço, sem documento, sem casa, sem moto, sem iate, sem conta no banco, sem nada. E o que é que São Pedro vai perguntar? O que você fez na sua vida? Né? Porque nós só levamos para o lado de lá as nossas ações. As boas vêm em nosso favor. E aquelas que nós poderíamos ter praticado e não praticamos, em nosso desfavor. Certo? Então, a avareza nós temos que prestar muito atenção, né? Os jovens se perdem muito. Claro que nós temos uma época na vida da gente, e até inclusive fizemos essa reflexão quando estivemos em Florianópolis recentemente. Por que os jovens se evadem da casa espírita? Porque existe uma fase na vida do jovem que ele vai para o mundo. Ele começa a trabalhar, ele começa a vida dele numa família. Então, tem um monte de nuances aí que nós temos que compreender. Mas isso não é motivo para ele se desconectar da vida moral, da vida espiritual. Ele pode não ser um trabalhador assíduo na casa espírita, mas ele não pode abandonar aquilo que ele aprendeu lá enquanto evangelizado e tudo mais, certo? Ele vai voltar se ele realmente tiver os valores dentro dele. Então, nesse sentido, é um momento. Mas quem é que não tem um momento para fazer uma leitura, um evangelho no lar, frequentar uma palestra? Tem casas que tem palestra domingo, segunda a domingo, tá? Ou que seja na sua religião, né? Não só no espiritismo. Tem tempo para você não se desvencilhar e não tornar aquilo para sempre. Porque isso é a tentação. Mas agora eu quero um cargo melhor. Ai, mas agora eu não tenho tempo. Ah, mas agora. Quando é o meu agora eu vou me dedicar ao próximo? Será que é amanhã? Então, isso está ali na avareza. A luxúria, meus irmãos. Tem muita gente que quando ouve a palavra luxúria, liga lá em luxo, não tem nada a ver com luxo, com riqueza. Luxúria é sensualidade, certo? E aqui, ó, sensualidade no sentido de libertinagem. Porque nós somos seres, né? A nossa reprodução se dá através do sexo, certo? Como nos animais também. E no mundo vegetal, muitos também dessa forma, outros não. Ela é necessária, ela faz parte da nossa vida, ela está inserida no ser humano, certo? Então, a pergunta é, nós não poderíamos, né, ser gerados de outra forma? Não, nós descendemos de um homem e de uma mulher. Então, o que Deus fez para que houvesse a reprodução? Ele aliou ao sexo o prazer, certo? Então, o ato sexual, via de regra, é prazeroso. Quando as pessoas extrapolam na busca desse prazer, ok? Isso é uma tentação. Aí é uma grande queda do espírito. Porque é nessa área que nós temos que ser realmente regrados. A palavra libertinagem, né, é que quando a gente entra nesse assunto, a gente tem um certo receio de falar abertamente, né? Mas, por exemplo, não são as prostitutas profissionais que serão mais cobradas do lado de lá
dependendo do motivo pelo qual adentraram a essa vida. As estudantes que usam do sexo para pagar a sua faculdade serão cobradas, porque elas são inteligentes e elas têm condições de um trabalho outro que não a venda do próprio corpo, que não a venda do prazer, certo? Então, isto é libertinagem, isto é queda. Eu não fui procurar dados estatísticos, né, para essa palestra, mas o que existe de problemas físicos, doenças, que tanto homens como mulheres adquirem através dessa libertinagem, que é o sexo vivido assim, ao Deus dará, hoje um, amanhã outro, parceiros múltiplos, está levando o homem a uma queda terrível. Por exemplo, a sífilis ainda é uma das doenças que mais existe no nosso planeta. E nós sabemos as consequências que tem a sífilis, tanto para quem tem, né? Como, por exemplo, a mãe que gera o bebê que teve sífilis, que vai transmitir a criança vai nascer com problema. Então, existem muitas coisas, e isso tudo são freios. Nós não entendemos isso, mas são freios. As doenças que existem no nosso mundo são freios para que nós nos contenhamos, né? Na gula, no vício, no sexo e tudo que nos coloca para baixo. Então, essa educação sexual tem que haver dentro de casa, na escola. São os dois lugares, porque aquela história, minha avó dizia assim, aí se eles aprendem na rua, ouvi minha avó dizer isso para mim, aí se eles aprendem na rua, porque eles não conversavam sobre isso com os filhos, né? No máximo com o pai, né? Isso quando o pai não levava o menino lá para a casa de tolerância para ele ter a primeira vez, né? Eu ouvi amigos meus contarem isso. No mundo atual isso é inadmissível, meus irmãos, inadmissível. Mostra o quanto nós ainda somos primitivos nessa área, extremamente primitivos. E hoje nós temos a maior barbaridade que existe, que é o sexo virtual, né? E extremamente preocupante para os nossos jovens e para os nossos pequenininhos. Cuida do Paulinho, tá? São assediados por pessoas que têm problemas nessa área, tá? São envolvidos, tá? É perigoso. Então, nesse mundo, nós ainda temos muito para evoluir. Muito, muito mesmo. Então, vamos para umas tentações mais leves. Aqui, ó, quando a gente coloca ali que virtude neutralizadora é a castidade, não é a castidade no sentido de você se abster da vida sexual, mas no sentido de você vivê-la de uma forma mais pura, mais regrada, onde haja sentimento entre os casais. Isso é importante, sabe? Haver o sentimento, o respeito. Porque se nós tivéssemos noção do turbilhão de energias que nós trocamos num ato como esse, nós não trocaríamos com qualquer um. Essa aqui é a realidade. Ira. Ira todo mundo sabe o que é, né? É você perder o controle, né, da paciência que está ali e você extrapolar na sua atitude, às vezes até sozinho. Tem pessoas que dentro de casa são tomados de ira e saem quebrando tudo. Isso não é admissível numa pessoa que procura se melhorar e entender as coisas da vida. Às vezes, por pouca coisa, sabe? É o computador que não funciona e vai lá e chuta. Isso é atitude? Então, a ira exagerada vai nos levar à loucura.
Se nós não tomarmos providências, né, para tratar esse aspecto da nossa personalidade, porque ela é um aspecto da nossa personalidade, tá? E às vezes é até meio genético, assim, porque o temperamento é genético, né? Então, é ali, ó, desde pequenininho, sabe? Que nós temos que ensinar as nossas crianças a lidarem com os reveses da vida que nos tiram do sério, vamos falar assim, para que ela não se torne uma pessoa irascível, né? A preguiça é muito estudada dentro da doutrina espírita, porque nós temos a lei do trabalho. Uma das leis morais é a lei do trabalho. Então, não existe desculpa para nada na nossa vida. Nem sermos doentes, nem nascermos numa situação precária, nada. Porque quem não tem preguiça, quem está disposto a superar os seus reveses, supera. É só pôr mãos à obra. É só ver o que, né, isso aqui na minha vida não está como eu gostaria que estivesse. Então, buscar o meio de reverter essa situação. Mas nós ainda vemos muitas pessoas, só para dar um exemplo rápido, eu recebi um cliente no meu escritório semana passada e eu perguntei para ele, que idade você tem? 39. Com que você trabalha? Porque eu preciso saber, né, se ele tem direito à justiça gratuita ou não, tá? Não estou trabalhando. Tá, e tu vives do quê? Bolsa Família. E quanto tu ganhas com Bolsa Família? R$ 600. R$ 600. E como tu vives com esse dinheiro? Não, tá dando, tá bom assim, tá bom, tá dando. O que é que você vai dizer para um homem dessa idade, jovem? Mas é que agora eu estou procurando, sabe? Eu acho que eu vou conseguir me aposentar pelo LOAS, porque eu acho que eu sou autista. Eu ainda tive que ouvir isso. Eu pensei comigo, coitado do autismo, agora é desculpa para tudo. Isso é preguiça. Ele é um espírito preguiçoso, que ele quer ficar fazendo nada, recebendo o dinheirinho dele lá, e isso tá bom, enquanto der para ele botar comida dentro de casa, pagar água e a luz, tá bom. Mas qual é a lei maior do espírito? A lei do progresso. É a lei do progresso. Então aqui ele está, vou usar a palavra, pecando muito nessa vida onde ele tem condições de buscar um trabalho, porque ele é saudável, gente. Ele é saudável, um homem alto, saudável, tá? E assim vai. E eu tive no meu escritório vários casos como esse. Teve um senhor na minha... Chegou e... Do que o senhor vive? Não, eu vivo de tocar nas festas. O senhor paga INSS? Não. Eu disse, pois então, a próxima vez que o senhor voltar aqui, o senhor me traga a sua carteira de INSS. Mas o que eu vou fazer para conseguir? Vai arranjar um emprego? Disse, como é que o senhor vai viver o dia que o senhor não puder mais tocar? Ele foi trabalhar de... eu não sei dizer, aquele que ajuda o caminhoneiro a carregar o caminhão. É isso aí. Ele era grandão, assim. Voltou, parabéns. 2 anos depois, ele sofreu um acidente de trabalho e ele se aposentou por invalidez. Aí ele foi lá no meu escritório para agradecer. Para agradecer porque ele ia receber o INSS pro resto da vida e ele podia continuar tocando, sei lá o que ele tocava, né? Mas, gente, é por aí. O mínimo nós temos que fazer para sermos dignos de nós mesmos. Ele não buscou a invalidez, né? Aconteceu, né? Mas, pelo menos, ele teve a consciência de dizer, poxa, eu tenho né, uma segurança mínima na minha vida. Aquele salário mínimo que ele ganha para ele era muito. Era muito. Mas ele se deixou fazer entender. É isso que eu quero dizer. Não é mérito meu, é mérito dele. Tá?
ele aceitou. O outro da semana passada, não. Então, aqui, ó, vai ter consequências nessa vida, que vai ter uma vidinha que é a que ele está pedindo a Deus, mas ele vai, numa outra, ele vai ter menos condições do que hoje para que ele deixe a preguiça de lado. Isso é muito triste. A gula também não é só a comida, certo? A gula é tudo aquilo que você quer ter em excesso. Então, nós temos que pensar nisso. Tudo aquilo que eu faço em excesso é gula, tá? Então, o beber demais é gula, o exagerar nos seus exercícios é gula, entendeu? Porque você está extrapolando uma necessidade. O exercício físico é necessidade, mas o excesso vai te trazer consequências no teu corpo físico, que você vai destruir, porque tem a medida, certo? Então, tudo é assim. O lazer excessivo na tua vida, que eu tenho que sair, eu preciso sair, porque eu não aguento ficar em casa, senão eu vou morrer, porque se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, é uma gula. Então, o que é gula? É você buscar ter algo que você precisa, mas em excesso. Então, o excesso em qualquer área na nossa vida, e vocês podem pôr em qualquer área da nossa vida, ele é contrário à nossa necessidade. Por isso que a virtude neutralizadora é o comedimento, ou seja, você pode ter tudo isso que você quer, mas na medida, na medida. E a inveja, meus irmãos, a inveja é um dos sentimentos que o ser humano tem que destrói, porque a verdadeira inveja é aquela que a pessoa tem que ela não quer que o outro tenha. Essa é a verdadeira inveja, tá? Você olhar para alguém e dizer assim, também quero ter, mas se está tudo bem que aquela pessoa tem, uns chamam de inveja branca, mas não é. Ali aquela pessoa está servindo de modelo. Eu quero ser assim. Poxa, se conseguir pegar um primo meu. Se o meu tio saiu daqui do interior e ele conseguiu ser um juiz de direito, eu consigo ser um advogado. E ele é advogado hoje, tá? Vinha lá de Presidente Getúlio até Blumenau toda noite, voltava estudando para conseguir o diploma dele. Então, ele olhou o outro, ele não sentiu inveja, ele sentiu admiração. E ele foi buscar ter o mesmo que o tio tinha, e ele conseguiu, certo? Isso é uma coisa, mas quando nós, sabe, quando dentro de nós dói, assim, quando o outro tem algo que você gostaria que ele não tivesse, aí nós estamos contraindo uma doença interior, porque o nosso corpo, ele vai se retesar quando nós temos a inveja. Ai, que inveja, aquela guria lá tem tudo, eu não tenho nada, sabe? Pensem só no sentimento, quanto que o nosso corpo trabalha negativamente, não é uma coisa solta como uma boa gargalhada quando a gente vai ao filme, é um sentimento ruim. E todos os nossos pensamentos são energia. O pensamento tem vida, o pensamento tem alcance. Se a pessoa que é invejada não for uma pessoa que, digamos, esteja usufruindo de uma situação e ela esteja de bem com aquilo, a inveja do outro vai fazer mal, tá? Porque vai alcançar, porque a outra não está preparada para aquele sentimento. E isso existe muito, em vários sentidos. Existe a inveja da beleza, existe a inveja do dinheiro, existe a inveja da posição social, existe a inveja do cargo, existe de todos os sentidos,
sabe? Tem até inveja da mulher que não pode ser mãe, a ponto de elas raptarem. Então, a inveja é algo que destrói mesmo, destrói aquele que sente, e se as pessoas que são invejadas não estiverem conscientes de tudo aquilo que elas têm e que é invejado por outros, elas podem receber, mesmo que de uma forma pequena, a influência daquele sentimento. Então, nós somos, quando sentimos inveja, aquele espírito mau, não só o desencarnado é, que está levando ao outro uma situação que ele não merece. Então vamos lá. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Porque em cada uma dessas situações, nós não estamos sozinhos. Quando nós nos atemos naqueles pecados todos que nós acabamos de ver ali, nós nunca estamos sozinhos. Porque os espíritos que são ligados à sensualidade vão estar conosco no ato que não é o ato saudável, né? Na gula vão estar conosco, na ira, então nós não somos nem capazes de imaginar quantos que tem ali nos ajudando. As pessoas chegam a matar sem querer, né? Então, qual é a forma? Tá ali, ó. Só as 3 primeiras palavrinhas já diz tudo. Praticando bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos. Então vamos parar aqui. Quando de repente nós nos pegamos tendo um pensamento que nós sabemos que não é bom, pensa e emite um pensamento contrário para neutralizar. Emite, porque não tem outra forma. Desconfiar especialmente dos que vos exaltam o orgulho. Ok? Aqui. Temos que cuidar, inclusive, com as nossas crianças. Parabenizá-las, sim, mostrar que elas estão bem, sim, mas não aguçar o ego como se elas fossem, né, as maiorais, porque daí nós estamos ensinando. Então, Jesus, né? Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, a gente traz aqui novamente, né? O quanto nós temos que repetir essa palavra no nosso dia a dia, quando nós fazemos a oração Pai Nosso, parar atentamente aqui nesse pedido que ele faz, porque ele diz, não nos deixes cair, ele não diz, afasta de mim a tentação. Então, né, vigiai e orai. Vigiar constitui a primeira defesa da alma na batalha consigo mesma. Policiar suas mais caras experiências contra as investidas do mal, da ignorância, da sombra. Então, aquela reflexão diária, tão falada, e que a maioria não faz, a verdade é essa, tá? Ela se faz premente no mundo em que nós estamos. O que eu fiz hoje, o que eu pensei hoje, o que eu senti quando eu encontrei aquela pessoa que eu não tenho muita simpatia, o que eu desejei para ela, porque é assim que nós vamos evitar o assédio daqueles espíritos que estão à nossa volta e que vão insuflar ainda mais esse tipo de pensamento. E é através da prece, né, meus irmãos, que nós conseguimos isso. Então, Jesus pede no Pai Nosso. Então, nós, quando fazemos a nossa prece, nós temos que pedir a Deus, né, que nos auxilie naquilo que nós já sabemos, que nós ainda precisamos crescer. Deve ser o Chaves. Certo?
Ó, Jesus, ele não nos ensinou a pedir o afastamento ou supressão das tentações, mas a força necessária para vencê-las. Por que que ele não pediu a supressão? Porque nós precisamos superar, porque se nós não superarmos, é uma prova que não foi vivida, e nós precisamos vivenciar todas as provas para nos tornarmos um espírito puro. Então, a sabedoria de Jesus é isso, né? Nós somos tentados de todas as formas. As tentações são as nossas provas. Então existe, né, a parábola, né, de Jesus, né? Jesus transportado pelo diabo ao pináculo do templo, depois ao cume de uma montanha e por ele tentado por Satanás, né? Todo mundo diz que Jesus foi tentado por Satanás. Mas qual é o sentido da parábola, né, em que Jesus vai e fica 40 dias no deserto jejuando? Ela mostra os perigos que correm os homens se não resistem à voz íntima que lhes clama sem cessar. Vamos atentar para o que está escrito na nossa obra. Podes ser mais do que és. Podes possuir mais do que possuis. Podes engrandecer-te, adquirir muito. Cede à voz da ambição e todos os teus desejos serão satisfeitos. Ele mostra o perigo e o meio de o evitar, dizendo as más inspirações. Retira-te, Satanás. Ou, por outras palavras, vai-te, tentação. Então, é Jesus falando, né, naquele momento em que ele é vivenciado, onde dizem, né, que ele foi tentado. E você tem que fazer a reflexão na hora em que você está sendo tentado e dizer não. É isso que quer dizer. Ah, mais um copinho? Não, mais um copinho vai me fazer mal, eu vou ficar bêbada. Eu gosto muito de vinho, mas o segundo copo para mim é perigoso. Então, na Gênese, tem a explicação dessa parábola de Jesus que teria sido tentado, né? Jesus não foi arrebatado, ele não sucumbiu à tentação, ele apenas quis fazer que os homens compreendessem que a humanidade se acha sujeita a falir e que deve estar sempre em guarda contra as más inspirações, a que, pela sua natureza fraca, é impelida a ceder. A tentação de Jesus é, pois, uma figura. O que eles querem dizer? É uma parábola apenas, né? Isso não aconteceu, mas ele nos trouxe o ensinamento. Jesus, no espírito puro, jamais seria tentado, né? Então, é apenas uma figura. Não poderíamos deixar de trazer no final da nossa palestra Jesus e nos lembrarmos, né, de que ele faz essa menção no Pai Nosso, para que a gente se conscientize de que ninguém está imune às tentações, ok? Muita paz para todos nós. Muito obrigada.